Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e mais uma vez, desculpa pela bagunça que tá aqui atrás. Eu achei que já teria terminado, mas eu vou dizer pra vocês que é mais difícil do que imagina fazer todo o processo que nós fazemos com os posters que estão ainda aqui em cima. Como vocês podem ver, a gente tirou praticamente todos os posters que tinha na parede, porque a gente vai rearranjar eles. Mas por que que a gente tá demorando tanto? E isso é uma dica que eu já dou pra você. Se você tem pôster em casa e principalmente vive num lugar muito úmido ou tem problema de, por exemplo, vive em casa alugada, ou até mesmo você é aquela pessoa que gosta de ficar trocando o que você vai colocar na parede, eu sugiro que você faça como a gente tá botando aqui, ó. Isso aqui é papelão. A gente corta o papelão no tamanho exato do pôster. Oi, Nissa, veio participar? A gente coloca no tamanho exato do pôster e aí a gente coloca na parede, porque o papelão, ele protege o pôster. Se ficar úmido, você consegue ver logo, então não vai ter aquele problema do pôster enrugar, nem nada do tipo. E caso você se mude, é bem fácil de tirar, gente, da parede. Claro, vocês podem ver que ainda estão as marcas da cola, a gente vai ter que passar agora uma espátula para poder tirar, mas para vocês terem uma ideia, o processo de tirar o pôster da parede, a gente cola só nas bordinhas, né, nas duas pontas de cima e nas duas pontas de baixo. A gente veio com uma régua, colocamos no meio e fizemos uma forcinha e ele descola sozinho e não rasga tanto o papelão. Então é muito mais fácil se você faz esse processo. Só que demora, dói a mão. Eu tô com quase tendinite, ler agora, né? Que é o nome do lesão por esforço repetitivo. Tá machucado aqui de tanto que eu já cortei papelão. Mas enfim, vamos lá. Vai dar tudo certo no final das contas. Então, já explicando pra vocês o que foi que aconteceu nesse mês de janeiro. Janeiro é um mês que eu tiro de férias, porque do meu trabalho mesmo, né? Uma parte de janeiro e fevereiro. Então, eu consegui ler muita coisa e o foco do vídeo hoje vai ser mais dos mangás. Mas entendam que eu também li livros esse mês. Deixa eu até dizer pra vocês quantos livros eu li esse mês. Eu li exatamente 4 livros e o resto foi tudo mangá. Realmente, assim, esse foi um mês que eu deu uma coceira para eu querer ler mangá. Então eu li muito, mas entendam que esse volume que eu vou mostrar para vocês, exatamente isso aqui, tudo de mangá. Ui, meu Deus, lindo, né? Eu só consegui ler toda essa quantidade de mangás porque eu estou de férias, ok? Eu estou de férias. Então isso muda bastante as coisas. Então, também tem isso. E eu também fiz um unboxing aqui no canal. O primeiro unboxing do canal. Eu vou deixar os cards aqui para vocês clicarem em cima. Eu fiquei muito feliz porque é um vídeo que a princípio tá dando certo. A galera tá gostando. Então, por favor, continuem, me ajudem. E agora uma coisa que eu sempre esqueço de falar no vídeo. Por favor, se você quer me ajudar o canal a crescer, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para ver mais coisas sobre mangás e animes. E também hypar o vídeo se você por um acaso está olhando este vídeo pelo celular. O hypar é uma forma do YouTube entender que esse vídeo é interessante para mais pessoas conhecerem. Então, por favor, me ajudem nessa parte, tá? E em questão de animes, eu assisti alguns animes interessantes. Alguns eu já assisti há muitos anos atrás e agora eles estão na Netflix. Eu só assisti realmente animes da Netflix esse mês, porque é onde eu tenho assinatura, né, galera? Então, assim, deixa eu até pegar aqui o meu celular, que eu assisto geralmente no celular. Eu não consigo assistir na TV porque eu não enxergo direito. Então, eu assisto todos os meus animes pelo celular. Mas eu assisti, vamos lá. Eu assisti o Shiboyuji, que eu assisti o primeiro episódio, achei meio estranho, mas pelo que eu entendi ele não tá completo, então nem me preocupei muito. Eu vi Kamisama Kiss,
primeira temporada inteira. Eu já assisti esse anime, gente, há muitos anos atrás, quando a gente ainda precisava baixar ilegalmente os animes pra poder assistir. É uma história muito gostosinha e agora, se eu não me engano, a Panini tá lançando um mangá. Então eu também tô muito interessada em comprar esse mangá pra poder ler ele, porque assim, é uma história que eu realmente quero colecionar, porque eu gosto bastante. Eu vi Marshall também, Magia e Músculos, primeira temporada e até metade da segunda. Eu resolvi parar de assistir porque eu quero ler o mangá. Eu tenho o volume 1 aqui, e aí eu fiquei, não, eu quero ver o mangá pra ler o mangá, aliás, né? Eu quero ler o mangá porque eu gostei bastante da história, apesar de que todo mundo no começo dizia, enfim, que eu vou falar pra vocês na hora aqui. E vi também os primeiros 3 episódios de O Prisma do Amor, que é exclusivo da Netflix. E assim, tô gostando, eu gosto desse tipo de anime mais slice of life, né? Que seria uma tradução, seria algo do tipo cotidiano, vida do dia a dia e assim por diante. E ele envolve arte. E eu gostei muito do personagem, da personagem principal. Acho ela, assim, muito interessante. Ela tem um grande motivo para tudo que está acontecendo na série. Então, assim, gostei e vou continuar. Isso foi de animes que eu assisti. Realmente não foram muitos, porque eu viajei pra praia. E na praia não tem internet. Então, por isso que eu não assisti mais nada. Mas agora nós vamos para os mangás, que eu acho que é o carro-chefe desse vídeo, né? Que é o apanhado do mês. Então, eu vou fazer eles por ordem alfabética de leitura para vocês, tá? Eu já comecei o ano com Mushishi, esse calhamaço. Gente, Mushishi é uma série que eu assisti há muitos anos atrás. Eu reassisti, se eu não me engano, também na Netflix. E assim, Mushishi tem um lugar especial no meu coração. Eu gosto muito da história. Ele é uma história que alguns podem considerar um pouco mais parada, porque assim, não tem muita ação. Basicamente, a gente acompanha a vida de um rapaz misterioso que ele anda pelo Japão atrás dos mushis. O que são mushis? Isso é explicado aqui no mangá certinho, como é que funciona tudo isso. E são histórias muito interessantes, porque envolve um pouco o folclore japonês. Então, se você gosta dessa questão toda de folclore japonês, de como é que é tudo, o que que eles pensam, é muito interessante de se ler. Aí o próximo, um que eu favoritei e que eu tava muito ansiosa para ler, que eu comprei o volume 1, é On Off, entre o profissional e o pessoal. Inclusive é uma edição pequenininha, né? Ele é um mangá com menos páginas que eu li esse mês. Ele é muito bonito, ele tem sobrecapa, né? Ele é bem assim, bem cuidadosa a edição e é uma história cujos 2 personagens, que são esses dois aqui, né? Eles são colegas de trabalho, eles têm uma vida secreta, entre aspas, que não é bem secreta, é tipo assim, quando eles estão no trabalho, eles são assim, né? Vestimenta tradicional, bem tranquilo, executivo, etc e tal, e eles quase não se falam no trabalho. Ele é visto como um cara super gente boa, que consegue conversar com todo mundo, que as meninas gostam muito, porque ele é gentil, porque isso, porque aquilo. Já ela é mais sisuda, ela é mais na dela, ela é muito profissional mesmo, ela cobra todo mundo e tudo que o pessoal pede pra ela fazer, ela faz com perfeição. Só que por causa disso, ela não é tipo aquela pessoa que mostra sorrisos, sabe? Ela é muito na dela. Só que pelo outro lado, quando eles estão no pessoal, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto, ele é uma, como é que é o nome, gente? Agora eu esqueci o nome, como é que se fala esse tipo de vestimento. Ele é um garoto lolita. Isso eu não tinha visto ainda. Quando eu era adolescente, entrou muito aqui no Japão e no Brasil a febre das lolitas. Das lolitas e das gothic lolitas. Então eu era mais gothic lolita do que lolita em si, porque era rosa e tal. Eu não sou muito de rosa, apesar de ter aparecido aí com uma camiseta rosa de Pokémon. Mas essa a gente abre uma exceção, né? Eu abro exceções pra cor rosa. Mas ele é um garoto lolita. Mas assim, quando a gente olha, me desculpa, gente, parece uma mulher. E ela, por outro lado, é uma garota punk.
Então ela se veste com um estilo meio roupa rasgada, cheia de piercing, maquiagem pesada, e eles um dia se encontram. E aí dá toda uma situação interessante que eu vou também falar pra vocês quando tiver resenha desse mangá. Todos os volumes 1 que aparecem aqui, pessoal, eu justamente quis me focar um pouco em ler mais volumes 1. Primeiro, porque eu tinha muitas séries iniciadas que eu não tinha lido ainda. Segundo, justamente para fazer resenha para vocês. Então deixa aqui nos comentários quais são os mangás que vocês mais têm interesse de ter resenha, que daí eu dou uma acelerada para fazer justamente esses primeiros, tá? Continuei com Migdali, esse aqui é o volume 2. Gente, esse mangá já era bom no primeiro volume. Esse segundo caiu meu queixo, que eu fiquei, gente, que história pesada, é muito pesada. Inclusive tá aqui, ó, aconselhável para maiores de 14 anos. A Panini até faz essas classificações indicativas, mas eu confesso que nisso a New Pop, se eu não me engano, é melhor, ou a JBC, não, acho que é a New Pop. Um dos dois, eu vou mostrar. É melhor em classificação do que a Panini. Eu acho muito pequenininho, avisando ali embaixo que a classificação é 14 anos. E eu concordo, a classificação, ok, é tranquila, não tem sangue, não tem nada, mas é uma história pesada. Eu tô feliz que eu tenho os 2 próximos volumes já aqui. Se eu não me engano, termina em 7. Então, eu vou pegar o próximo volume com certeza pra saber como é que vai continuar. Aí, talvez, o primeiro que foi um quentinho do meu coração, que existe anime, e se eu não me engano é na Crunchyroll que tem o anime, é... Como é que é ainda? O sonho de uma apaixonada por livros, quero ser uma bibliotecária. Gente, eu sou bibliotecária. Então, quando eu comecei a ler, inclusive, é uma edição muito bonita, tá até escorregando, ó. Ela tem sobrecapa, e o legal é que eles fizeram de um jeito que parece um livro antigo, tá vendo? E aí tem a sobrecapa, muito bem cuidadosa, inclusive, ela é meio plastificada, então ela é mais resistente do que algumas outras edições que eu tenho visto por aí. Então não é papel cartonado, é meio plastificado mesmo, então para resistir. Se eu não me engano, esse mangá é 5 volumes. E, gente, que história gostosa. Ele é um isekai, só que ele é um isekai que a princípio não tem magia no começo desse primeiro volume, cuja garota é muito engraçada. Ela morre e reencarna no corpo de uma menina muito pequenininha e doente, só que o desejo dela quando ela morreu, é que ela fosse para um lugar em que ela pudesse continuar lendo livros. E aí ela vai para esse mundo que não tem livros. Ninguém sabe, pelo menos a família dela não sabe o que é livro. E aí quando ela se depara com um, ela vê que é muito caro de conseguir, tipo, nem os nobres direito conseguem ter livros. Então ela fica assim, não, eu vou fazer meu próprio livro então, porque eu preciso ter alguma coisa para ler. Só que ela tem que ser alfabetizada, tem todo um negócio. Então assim, para quem quer saber como é que é a história da construção dos livros, aqui ela mostra direitinho as primeiras civilizações, como é que elas faziam livros, quais são os pontos positivos e negativos. É muito legal. Então, assim, eu super indico. Aí um engraçadinho, Jovens Sagrados, volume 1, que assim, se eu não me engano, tem 5 ou 7 volumes publicados no Brasil. Eu não sei se tá completo já, acho que não. Ele é fininho também. Mas o engraçado aqui é a premissa de que Jesus e Buda, depois de séculos trabalhando e ajudando as pessoas, etc e tal, eles resolvem tirar umas férias. E eles vão para onde? Pro Japão, obviamente, né? Então a gente vê meio que o dia a dia deles convivendo com as pessoas, indo nos lugares, nos festivais, experimentando comida. Só que acontecem coisas engraçadas. Então ele é um mangá que, pelo menos nesse primeiro volume, foi muito engraçadinho, né? Eu acho muito engraçadinho, principalmente por causa do Buda, porque assim, Jesus é visto como um estilo meio grunge, bonito, parecido com. Acho que até eles falam que ele é parecido com o Johnny Depp. E aí, o Buda, por outro lado, ele fica, também quero, né? E não dá muito certo, gente, pela aparência dele. Eles estão realmente bem caracterizados, gostei disso. E vou comprar o próximo volume, com certeza, pra ver como é que vai continuar essa história. Aí um mangá que me surpreendeu,
que eu realmente não esperava essa história. Ele trabalha uma coisa diferente, ele também é um cotidiano, ele também é essa questão de dia a dia da vida, que é Erros Divinos, volume 1. Esse aqui, se eu não me engano, termina em 4 volumes, então bem tranquilo de conseguir os próximos. Esse aqui, ele já tá dizendo que é para maiores de 16 anos. Não entendo exatamente por quê, mas, né, talvez seja pela complexidade do mangá, porque aqui o que acontece? Houve um bug no mundo inteiro e coisas estranhas começam a acontecer. Do tipo, as pessoas conseguem caminhar no ar. As árvores e as plantas cresceram de forma desordenada e não tem o que fazer. As pessoas só conseguem, tipo, ver tudo espelhado. Elas não conseguem ver as coisas normais. Então, assim, são coisas bobas. Algumas são bobas, mas outras a gente vê que realmente podem causar problemas. Só que as pessoas, tipo, elas não questionam mais. Elas aceitam que essas coisas acontecem e a vida continua como é pra ser. E o nosso personagem, ele vive numa pensão, e nessa pensão, a dona desse estabelecimento, ela é uma pesquisadora de eventos divinos, né? Como o pessoal fala. Ela é pesquisadora desses bugs. E ele é meio que o assistente dela, que a gente entende mais ou menos como é que funciona essa situação toda. Então, assim, foi gostoso de ler. Foi um mangá divertido e por isso que eu favoritei ele, porque realmente é uma história que tu não espera. Então, cada capítulo era uma surpresa pra mim. Aí peguei o Código do Coração, volume 2. Eu gostei muito do volume 1, também completo em 4 volumes. Esse aqui tá livre para todos os públicos e eu concordo, não tem nada complicado. Inclusive, muita gente pode achar ele um mangá mais bobinho, pra tipo adolescente, né, que tá começando, porque é uma história de romance entre um rapaz e uma robô. Então, nada muito novo sob o sol. Se você leu Hobbits, você já viu essa história antes. Mas aqui, o que eu acho interessante é os questionamentos que se faz quanto à questão dos sentimentos da robô. Se ela realmente está sentindo aquilo ou se ela está sendo programada para sentir aquilo. Né? Então, assim, se vai dar certo esse relacionamento ou não, a gente vai acompanhando nos volumes. A gente precisa lembrar que os dois personagens estão no ginásio, então não são adolescentes, eles são crianças ainda. Então, assim, é tudo bonitinho de ver. Eles sentindo, tipo, nervosismo por estarem do lado um do outro, questionando se realmente um gosta do outro, por que que isso acontece. Até porque a gente precisa lembrar, e isso é uma coisa que acontece realmente no mangá e não é spoiler, porque isso já tem no primeiro volume. Quando o Kyu, que é o nome do personagem principal, pensa que ele talvez esteja apaixonado pela robô, todo mundo fala tipo, tu não tá apaixonado por ela, né? Seria a mesma coisa que se apaixonar por uma boneca. E aí isso entra no questionamento, tá, se eu gostar dela, eu gosto de uma pessoa ou eu gosto de um objeto? Então, é um mangá livre para todas as idades, eu concordo que ele é bobinho em alguns momentos, mas ele tem essa filosofia por trás, que faz pensar. Então, eu indico ele para quem quer, tipo assim, pegar um pouco esse questionamento até por tudo que tá acontecendo com a gente, né, das IA, dos robôs, isso tudo daqui a pouco pode ser um questionamento que vai ser mais normal do que a gente imagina. Aí peguei um mangá antigo, gente. Esse mangá, ele é aconselhável para 14 anos e ele foi publicado, deixa eu até ver aqui, 2016, então eu tô um pouco atrasada, que é Pandora Hearts, volume 1. Eu já sei que existe o anime há muitos anos, eu era adolescente para adulta quando esse anime foi lançado, se eu não me engano. Eu não quis assistir o anime porque um amigo meu, que já estava lendo na época o scan dele em inglês, disse: dá uma chance para ele primeiro em mangá, depois tu assiste o anime. E passou o tempo, ele foi publicado, eu não comprei. Comprei ano retrasado, 2024, os 2 primeiros volumes pra, como vocês sabem, aquela minha regra de bater o martelo se eu vou continuar a série ou não, de leitura. E eu gostei bastante do primeiro volume. Ele tem lutas, então ele é dá pra dizer que ele é um shonen, mas não tem fanservice, não tem nada. E ele é bem interessante, falando assim de um personagem que foi condenado à prisão, que se chama Abyss,
ou abismo, como a gente poderia traduzir aqui pro Brasil. E lá ele encontra uma garota que fala que, assim, o único jeito deles saírem de lá é se eles fizerem um contrato. E ela, tipo assim, oferece fazer um contrato com ele, porque ela também quer sair de lá, porque ela tem uma vingança pra perpetrar. Só que, tipo, ela não é exatamente humana. Elas chamam ela de uma chain. E aí dá toda uma situação que a gente vai ficar tipo, tá, por que que ela quer ir pro mundo humano? Como é que vai ser essa situação toda? Porque o contrato ele aceita fazer sem saber exatamente o que significa fazer um contrato com ela. Então, assim, gostei do primeiro volume, vou pegar o segundo, com certeza, ainda esse ano, pra ver se eu vou continuar essa história ou não. Até porque, por ter sido publicado em 2016, eu tenho que, né, dar uma corrida aí pra conseguir os próximos volumes, porque com certeza deve ter algum que vai ser meio difícil de encontrar. Aí, como vocês podem ver, eu tava tentando intercalar romance, outro mangá. Romance, outro mangá. Vocês vão ver que tem muito romance aqui, porque eu já falei pra vocês que há muitos anos atrás eu lia praticamente shoujo. E meio que agora tá vindo muito shoujo pro Brasil. Então, se acostumem, isso vai acontecer, mas eu prometo trazer outros mangás, tá? Mas eu peguei daí, então, Vou Me Apaixonar por Você mesmo assim. Que assim, ele é aconselhável para maiores de 16 anos, porque já são adolescentes, tem algumas questões, não exatamente de nudez, mas acho que pode acontecer alguma coisa assim. Então, melhor pecar pela prevenção do que dar problema depois, né? Mas esse mangá aqui é uma garota que ela, no dia do aniversário dela, que o pai inclusive esqueceu do aniversário dela, e ela fica tipo, puxa vida, meu pai esqueceu meu aniversário. É, ela vai meio que se declarar pra pessoa que ela gosta e essa pessoa dá um fora nela. Aí, beleza, tudo bem. Só que ela tem 5 amigos de infância. E desses 5 amigos, um se declara pra ela e fala que quer ser namorado dela. E aí dá essa situação que ela fica, cara, eu não sei se eu gosto dele. Se eu gostar dele, eu estou com medo do que os outros vão achar. Eu acho que é um harém reverso, porque essa questão toda de uma menina, 5 rapazes. Acho que em algum momento todos vão se declarar pra ela dizendo que gostam dela, ou então alguma coisa similar. Não sei. Eu tenho o próximo volume pra saber. Mas, se for o que eu penso, é essa história, né? Vai ser ela com 5 rapazes em que ela vai ter que escolher um. Nada que a gente também já não tenha visto por aí, principalmente se você já jogou qualquer jogo de escolha shoujo, né? Sempre tem essa situação. O que eu gostei bastante é da personagem ser bem madura para a idade dela, apesar que ela faz algumas coisas de adolescente ainda. Ela quer ser uma mangaka e a história se passa em 2020, plena época de pandemia. Então a história começa no verão em que a doença começou a aparecer no Japão. E eu quero ver como é que vai continuar isso. Eu quero ver como é que vai ser toda essa situação. Eu quero ver se a mangaka, que é a Haruka Mitsui, vai trazer como é que foi a questão da pandemia para esse grupo. Então, assim, gostei, mas eu ainda vou ler o segundo volume pra bater o martelo se eu gosto ou não desse shoujo. Aí eu peguei um que eu gosto muito, gente, que tem anime na Netflix, mas eu não assisti porque eu assisti o primeiro ou o segundo episódio, porque eu queria realmente terminar o mangá que estava sendo lançado, mas ele ainda está sendo lançado no Japão, que é O Verão que Hikaru Morreu. Eu estou no 5º volume e as coisas estão pegando fogo. It's on fire! Como se fala em japonês. Ele é uma história recomendada para maior de 16 anos, eu entendo, porque envolve morte, envolve algumas situações não tão sangrentas, tipo, não tem nada muito gore, mas tem isso. E principalmente por causa do personagem, que é o Hikaru, né? Que eles falam ele entre aspas, porque na verdade não é esse rapaz, né? A princípio há toda uma situação que o amigo dele, o Yoshiki, deixa eu ver se é mesmo no... Yoshiki, exatamente. Ai, gente, é muito mangá com muito nome. Eu preciso de cola pra poder dizer pra vocês, tá? Mas o Yoshiki, ele suspeita que o Hikaru não é o Hikaru. Porque ele tem o mesmo corpo, a mesma voz, as lembranças, mas ele começa a perceber que pequenas coisas ele é diferente. Ele mudou. E aí ele fica, cara, tem alguma coisa muito errada aí. Então, esse tá no 5º volume, eu não vou falar mais muito pra não dar spoiler, mas eu gostei bastante desse volume, eu ainda tenho o 6º e o 7º já foi lançado agora. Eu tenho que dar um jeito de conseguir. Aí eu peguei Given, deixa eu ver qual é a editora.
é a New Pop. Eu gosto que a New Pop faz isso aqui, ó. Ela coloca bem grande qual é a faixa etária do mangá. Isso já nos ajuda. Given, pelo que eu entendi, é um boys love que envolve banda. Há muito tempo atrás, eu vi um mangá e o anime Gravitation. Se eu não me engano, era esse o nome, que também é essa premissa de boys love, de banda, etc e tal. Então, pra mim, não é nada novo. Mas eu gostei do traço e eu gostei dos personagens. Enquanto ele é meio mal-humorado, meio estourado, ele questiona as coisas assim na lata, mas ao mesmo tempo ele tem um lado doce, que ele se preocupa com os outros. A gente tem o Mafuyu, que é o outro personagem, que é uma pessoa que quase não fala, que tem uma carinha bonita, ele é bem expressivo assim no rosto, mas ele diz que não consegue expressar sentimentos. E isso faz com que tenha algumas situações complicadas. E claro, como vocês estão vendo, mais um mangá que tem sobrecapa. Essa sobrecapa dá pra ver que ela não é tão plastificada assim. Ela é um papel mais cartonado mesmo. E aqui a gente tem algumas informações legais sobre as vestimentas deles na escola. Achei legal o mangá. Eu confesso que eu não esperava gostar tanto assim dele. Então, eu vou adquirir os próximos volumes. Se eu não me engano, ele termina em 7 mangás, 8 mangás, uma coisa assim. 9. É muito fácil de pegar, tá, gente? São menos de 10 volumes. Então, eu não sei se terminou no Japão, mas se terminou, eu vou pegar a coleção e vou ler o segundo volume pra ver certinho. Mas essa é uma história que eu acompanharia bem tranquilamente, porque eu gosto de histórias com banda. Eu, como falei pra você, sei de Gravitation e assisti Beck, que inclusive está sendo publicado pela MPEG. E eu tô assim, desesperada pra conseguir esse mangá de Beck. Porque, inclusive, nós tivemos um cachorro quando nós morávamos com a minha mãe, eu e meu irmão, chamado Beck, por causa desse anime. Então, assim, marcou nossa adolescência. Eu tinha 15 anos quando eu assisti. E eu quero ter esse mangá, porque ele também tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Aí eu peguei Canções da Noite, volume 5, né? Agora a história também tá se aprofundando bastante. No começo parecia que ia ser só uma série de um rapaz que não gosta de dormir, que ele gosta de andar durante a noite, porque ele tem uma situação X específica que ele tem insônia, e ele conhece uma vampira. E aí eles começam a ter aventuras. Parecia que ia ser uma coisa assim, mas está se aprofundando em várias outras questões. Então, com certeza, eu vou pegar o próximo volume pra ver como é que é. Infelizmente, eu não tenho. Se eu não me engano, ele tá no volume 20. Alguma coisa assim. Tá muito longe o mangá. Eu realmente tenho que, ó, correr uma maratona pra conseguir pegar os próximos antes que eles esgotem. Porque a gente sabe como é que funciona o mercado de mangá, né, gente? É uma tristeza nesse sentido. Um que eu também não esperava gostar. Um Sinal de Afeto, volume 1. Que assim, o pessoal elogia como shoujo. Esse aqui já é um shoujo um pouco mais adulto, porque os personagens estão na universidade, apesar que a New Pop colocou que ele é mais 10. Então, ele é realmente aquele mangá mais fofinho, da personagem que fica, será que eu gosto dele ou não gosto? Isso é gamação ou isso é paixão? Se isso é paixão ou se isso é amor? E o personagem principal, o nosso mocinho, ele não é de falar, ele é de demonstrar em gestos. E isso deixa ela muito em dúvida se ele realmente tá interessado nela ou não. E uma coisa que eu acho legal é que a nossa personagem principal, ela é surda. E a mangaka teve todo um cuidado, inclusive tem uma parte aqui no mangá que explica a diferença entre libras. Libras não, né? Eu falo libras, mas não é libras. Língua de sinais baseada no alfabeto japonês, que pelo que eu entendi seria o jeito mais informal de se falar, e existe a língua de sinais realmente japonesa, né? Que é do alfabeto japonês mesmo. Então a personagem, meio que eu entendi, ela fala os dois, mas a nossa mangaka quis se focar mais nesse informal, porque ele usa muito gestual, sim, obviamente, precisa-se das mãos, dos braços, do corpo, mas usa muito rosto para trazer emoções, sentimentos, palavras. Então, assim, é muito cativante você ver o cuidado que a mangaka teve de trazer isso. Então, assim,
Se eu não me engano, são 13 volumes no Japão atualmente, mas só tem 6 ou 7 publicados no Brasil. Eu, com certeza, eu tô batendo martelo agora, já neste primeiro volume, isso não é muito comum pra mim, não, mas eu estou batendo martelo que eu irei continuar esta série. Porque eu gostei do cuidado da mangaka, dos personagens, de tudo, gente. Realmente eu não esperava gostar desse mangá. Outro que eu também não esperava gostar, porque assim, gente, foi a edição. É 80 e poucos reais que eu paguei, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Tudo pro, né? Mas não é um mangá, é um manhwa. Ou seja, se eu não me engano, ele é coreano. E a indicação, a classificação dele é 14 anos, que é o único destino dos vilões é a morte. Só que assim, gente, ele é pesado quando a gente pega ele na mão. E eu fiquei, cara, como é que um mangá tá tão pesado? Simples. Ele é todo colorido. O que a gente acha, eu pelo menos, né, acostumada com mangás, acho muito estranho. E ele foi feito em papel. Como é que é o nome do papel? O papel especial mesmo para impressões em colorido, que ele é meio plastificado para garantir a cor, etc e tal. Então, por isso que ele é tão pesado e acredito que por isso que ele é tão caro também. Mas basicamente também é um isekai, só que esse é um isekai que acontece em jogo. Né? A nossa personagem, ela acaba entrando no modo difícil de um jogo, só que no modo difícil, ela não é a mocinha, ela é a vilã. E aí ela, tipo, antes de entrar pra esse jogo, ela jogou várias vezes no modo difícil e todas as vezes ela morria. Tipo, é aquele jogo, pessoal, que você tem as frases prontas, que daí dependendo da frase que você escolhe, vai acontecer uma ação X, né? Então, todas as vezes que ela tentou viver até o final, ela morria. E aí quando ela vai pra esse jogo e percebe que ela é a vilã, ela fica assim, cara, eu vou ter que dar um jeito aqui, né? Eu não posso morrer e eu vou dar um jeito de vencer esse jogo. Então também é um mangá, um manhwa que eu tô batendo o martelo agora, que eu vou continuar lendo. Se eu não me engano, ele tá no volume 3 no Brasil. E tem também a Light Novel. Por isso que, assim, você vai encontrar ele tanto com essa capa aqui, quanto com uma capa diferente, que são homens na frente, que são os personagens. Essa é a Light Novel. Eu não quero a Light Novel, por enquanto. Eu quero o manhwa para continuar lendo, porque eu realmente gostei do traço. Eu entendi por que ele tem que ser colorido, porque tem toda uma questão de cores envolvendo a história. Então, acredito que por isso a New Pop decidiu fazer ele colorido. Então, assim, vou continuar lendo com certeza. Um engraçadinho que assim, eu tava muito na expectativa. E eu tô começando a achar, quando eu leio mangás, eu não posso ter muito na expectativa. Porque senão não é tanto aquele tchan. Mas é Delicious in Dungeons, volume 1, que também eu tô atrasada pra ler esse mangá. Ele é de 2024, mas já tem vários volumes publicados, eu tenho que dar um jeito de conseguir. Se eu não me engano, tá no volume 14, 15, 16, uma coisa assim. Mas basicamente é uma dungeon, se você não sabe o que é dungeon, é um grupo de aventureiros que entram numa espécie de masmorra barra labirinto, em que eles têm que ir descendo, né, ou seguindo um caminho até chegar no chefão final, que daí eles vão receber a maior recompensa que eles querem. E o nosso personagem principal aqui, eles estavam na dungeon, dá uma situação específica que eles acabam parando pro começo dela, só que eles não têm dinheiro. E aí o cara, né, o responsável pelo grupo, que é justamente esse nosso personagem, o Laios, ele fica assim, beleza, a gente não tem suprimento? Não tem problema. A gente vai entrar nessa dungeon de novo e nós vamos comer monstros. E aí os colegas de grupo dele ficam, bebeste? Bateu cabeça? Endoidaste? Só pode? Porque eles ficam, como é que a gente vai comer monstros? Como é que tu vai saber se um monstro pode ser comido ou não? Se ele não vai nos causar uma toxina? Se isso, se aquilo? E aí eles vão encontrar um outro personagem que vai ajudar eles também nessa situação toda. Então é legal porque tem toda a questão de aventura deles lutando contra monstros, tem toda uma explicação de como é que funciona cada andar da masmorra que eles estão descendo. E ao mesmo tempo também tem receitas. Claro que não tem como repetir, né, gente? Você não vai encontrar por aí um basilisco para poder fazer receita, né? Não tem. Mas eu acho legal essa parte de cozinha. Então, acredito que se você gostou de Food War, você vai gostar desse mangá. Então, fica a dica aí também
de um mangá bem gostosinho de ler. Vou ainda pegar o segundo volume pra ver se eu gosto ou não, porque eu achei ele interessante, realmente, mas sei lá, no começo foi um pouco difícil me conectar na história. Tá acabando, gente, eu prometo. Como eu disse, foram muitos mangás. Aí eu peguei um outro shoujo, Strobe Edge, que é esse aqui, que assim, eu não gostei tanto assim, né? Se eu não me engano, no maratona eu coloquei que eu só gostei da história, ou adorei, mas pro final dela, porque a personagem principal me irritou muito, muito mesmo. Sabe? Ela é aquela personagem avoada, boba, no sentido de eu não sei o que eu gosto. Ah, pra mim tanto faz. Tu quer maquiagem? Ah, não tem interesse. Tu quer pintar as unhas? Ah, não tem interesse. Ai, tu não acha não sei o quê? Sabe? E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, que personagem sem sal! Sem sal nenhum! Só que daí a história foi andando, os dois, ela é um tipo de triângulo amoroso, que ainda não dá pra dizer que é triângulo, porque tem um rapaz que gosta dela, mas ela acaba se apaixonando por outro, mas assim, sei lá, gente, sei lá, não faltou um temperinho aí. Mas eu vou pegar o próximo volume, vou comprar quando der, e vou ler pra bater o martelo pra dizer se eu vou continuar ou não. Aí talvez o mangá que eu estava com mais medo de ler esse mês, pra não gostar, porque ele faz parte de um grupo de mangakás que eu gosto muito, que se eu falei grupo, você provavelmente já sabe qual é, que é a Clamp, né? Então eu peguei Tokyo Babylon, volume 1, porque eu já li X 1999, volume 1, e não gostei. Só que pelo que eu entendi, Tokyo Babylon e X se passam no mesmo universo, na mesma situação. Então eu resolvi ler primeiro agora Tokyo Babylon, terminar ele, né, conforme ele for sendo publicado, que não vão ser muitos volumes, acho que vão ser 7 volumes, 8 volumes, uma coisa assim. E aí depois eu vou pegar X, porque eu achei X muito parado, muito nada a ver o primeiro volume, né? Então, assim, não gostei. Já esse aqui eu gostei mais, não foi o uau, né? Como acontece com outras histórias da Clamp que eu já favoritei, mas ele foi bom. Ele foi bom para um mangá introdutório, deu para entender mais ou menos tudo que tá acontecendo. Só tem uma coisa que me incomodou muito aqui. E por isso que esse mangá tá categorizado como maiores para 16 anos. Que o nosso personagem principal tem 16 anos. E é um mangá que tem boys love, a princípio, né? Porque o nosso personagem principal, ele não gosta nem desgosta dessa pessoa, mas o personagem, que seria, entre aspas, muitas aspas, tá, gente? Porque não tem romance ainda, mas que é o interessado nele, é um homem de 25 anos. Aí você fica, o quê? Pois é. Então, assim, eu não sei como é que funciona essa questão no Japão. Já vi outras histórias que isso também acontece, de cujo personagem é de menor de idade, mas nunca é tipo uma criança. Mas a gente precisa lembrar que a Clamp já fez uma coisa parecida com isso em Sakura Card Captor, né? Ou melhor, em Card Captor Sakura. Não sei. Não sei, né? Eu tenho os próximos volumes. Eu vou continuar essa série porque realmente os da Clamp, por mais que eu não goste da história, eu leio elas até o final porque eu gosto do traço. A Clamp me marcou muito na minha infância com Cardcaptor Sakura, com Kobato, com Guerreiras Mágicas de Rei Art. Então, assim, eu quero ler. Né? Se possível, eu quero ter toda a coleção da Clamp. E agora eu tô muito feliz que vai ver XXXX Holic também nessa edição, que é uma edição que estão chamando de Clamp Premium Collection. Então, assim, vai lá, vou pegar. E esse aqui, inclusive, ele veio com uma sobrecapa bem interessante. E ele é bem colorido, gente. Tipo assim, é sério, chega a doer um pouco os olhos. E eu tô apavorada porque aqui atrás diz Celebrating 30 Years of Clamp. Ou seja, eu sou um pouquinho mais velha do que o primeiro mangá da Clamp. Então, assim, eu tô me sentindo muito velha nesse momento. Eu tô tipo, meu Deus, nós já chegamos na edição. Não é 13, é 30. É 30, Kimi, pelo amor de Deus. Pensa em inglês antes de falar qualquer coisa. Pelo amor de Deus.
Mas eu tô, tipo, já faz 30 anos que eles mandaram, que eles publicaram o primeiro mangá. Então, assim, tô meio assustada. Aí, os dois últimos mangás. Eu peguei a Heróica Lenda de Aslan, volume 1. Por quê? Porque o desenho é da mesma mangaka de Fullmetal Alchemist. Inclusive, se você bate o olho, você automaticamente lembra do personagem principal de Fullmetal Alchemist. Eu comprei, só que a história é de outra pessoa. É do ou da Yoshiki Tanaka. Acho que é homem, né? Enfim, não diz aqui no mangá em si. Ele é um mangá mais histórico, tá? Não vou dizer no estilo medieval, porque não é bem medieval, mas a gente tem um personagem que é o Arslan, que ele é príncipe de um reino e vai acontecer aí uma situação específica em que ele vai ter que questionar muito o que significa ser um grande rei. Então, pra mim, lembrou muito Game of Thrones, né? Que vai ser assim um mangá um pouco mais parado, um mangá com muita intriga política e muita luta, né? Uma luta assim mais sangrenta, mais de batalha mesmo, né? De exércitos. Então, eu tenho o segundo volume, vou dar uma lida pra ver se eu vou bater o martelo ou não, porque assim, eu gostei da história, mas de novo, faltou alguma coisa, né? E aqui é muito introdutório as coisas que acontecem, você tem que ir pescando as coisas que vão aparecendo pra construir a história. Então, talvez no segundo volume fique um pouco com mais intrigas políticas, e aí eu vá gostar, porque eu gosto bastante de histórias assim. E aí acabou o último mangá desse mês, que dizem que janeiro durou 364 dias. E pra mim foi maravilhoso, porque eu li um monte, como vocês podem ver. Mas é Macho, Magia e Músculos. Que assim, eu estava assistindo anime, como vocês viram. E aí, por causa disso, eu resolvi dar uma chance e peguei o primeiro volume. Gente, ele é um One Punch Man. Só que ele é um One Punch Man mais engraçado. Só que aqui diz que é pra maior de 16 anos. Será que é por causa das cenas de luta? Porque o personagem bate nos personagens e tal? Só pode ser por causa disso. Porque a princípio não tem nada demais nesse sentido. Se você já assistiu o anime, tá tudo certo. Não tem muito o que fazer, né? Mas basicamente é um mundo que não tem que tem magia e quem nasce sem magia acaba sendo executado porque eles consideram como sangue inferior, eles não querem que tenham pessoas sem magia, etc, etc, porque são tipo corrompidos, entre aspas. E o macho é esse caso, né? Ele viveu afastado e ele é muito forte. E aí vai acontecer uma situação específica que ele vai parar numa escola de magia. E aí você fica, como é que uma pessoa que não tem magia vai pra uma escola que tem magia? E sim, gente, ele é uma paródia de Harry Potter. Se a gente for ver tanto o Marshall com cicatriz, não é bem uma cicatriz, né? É uma marca que eles falam, mas ele é parecido com o Harry, ele tem a marca, ele só não tem óculos, né? Mas a escola onde ele tá é parecida com Hogwarts. Tem jogo de vassouras parecido com quadribol. As vestimentas são parecidas, a concorrência entre casas, de três casas dos alunos. Tem muita coisa que lembra muito Harry Potter, que se você se dá bem nas aulas, você ganha moedas. Então, assim, lembra. Mas, ao mesmo tempo, 2002... Não, 2002. 2022. Então, assim, eu estou atrasada 4 anos para comprar os volumes. Com certeza vai ter algum volume difícil de conseguir, mas vamos lá. O colecionador faz isso, né? Dá seus pulos e tenta conseguir. Então, tá aí, gente. Essa pilha gigante foi tudo que eu li em janeiro. Não esperem pilhas iguais no resto do ano, porque eu vou estar trabalhando, aí é um pouco mais difícil, mas prometo que tentarei o máximo possível ler mangás para trazer aqui para vocês. Aguardem as resenhas, eu vou começar a gravar algumas essa semana mesmo e vou trazer para vocês e vou trazer também, já decidi hoje, antes de gravar este vídeo, que vou trazer o meu manga haul, ou seja, vou mostrar para vocês a minha coleção de mangás que eu tenho. Espero que vocês gostem, né? Aguardem aí, fiquem na expectativa, tá? Mas eu estou muito motivada agora pro mês de fevereiro. Então, eu vou ficar por aqui, aguardem os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima!